Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Vamos lá. Eterno Deus e bondoso Pai, nesse momento nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, meu Pai. Suplico ao Senhor Deus, perdão pelas minhas nossos falhas, meus pecados, as minhas transgressões. transgressões. O Senhor é eterno, forte, poderoso. Abre o Deus nosso abençoe o presbítero entendimento, Valdir, a esposa dele, a missionária Ângela, que está se encontrando no Rio Preto. Abençoa toda a parentela do seu servo, continua derramando a tua graça, repreendendo todo o mal. Deus me abençoa, nos abençoa, Senhor, que é o Pai amado e Pai querido, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa repreender todo espírito de loucura, todo espírito de grandeza, todo ego, todo eu, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa nos guiar dentro das Escrituras, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. É o que suplicamos, Senhor, fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tudo bem? Nós vamos estar aí, nosso penúltimo estudo do nosso quinto módulo, né? Após esse nós vamos para a escatologia. Nós vamos falar sobre angelologia e satanologia, tá? Basicamente, praticamente é a mesma coisa, né? Angelologia e satanologia, praticamente a gente pegar um pacote, vai ser um pacote só. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás, ele também é um anjo, né? Não guardou o principado, ou seja, sua origem, né? Como foi originalmente colocado, criado por Deus, mas nós conhecemos a história, né? Nós vamos estudar um pouco sobre essa questão dos anjos, né? Questões que são às vezes também debatidas. Todas as questões e doutrinas bíblicas, teológicas, elas são debatidas, elas têm as suas teorias, né? Tanto de quanto se ela é um fato, se é um mito, se é uma verdade, se é uma fábula. Então todas as doutrinas bíblicas, todas as doutrinas teológicas, elas têm as suas teorias. E aqui dentro da angelologia não é diferente, tá? Vai falar sobre os seres angelicais que foram criados por Deus. Que momento que eles foram criados? Existem esses debates de momento de criação, né? Existem a questão de alguns acreditarem em anjos, outros não, tá? Nós temos principalmente a carta do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, aos Colossenses. Ele vai debater o misticismo, né? E dentro do misticismo sai também, né? Essa questão da angelologia, ou seja, o culto prestado o misticismo de cultos prestados a anjos, né? Angelolatria, né? A angelolatria, ou seja, a idolatria a anjos, né? Levar a adoração a anjos. E existem essas questões, né? Existem ramos cristãos que eles acreditam em anjos, outros não. Alguns dizem que o ministério angelical não é mais um ministério que está em ênfase, ele já também cessou, não tem mais aquela proporção de ação como tinha dentro das escrituras no período apostólico, no período dos patriarcas. Então, para eles, esses seres, eles não mais trabalham como trabalhavam antes, né? Existem os seus mitos, né? Principalmente o catolicismo romano, ele introduz um misticismo, né? Muitos mitos acerca dos anjos, até de criança virar anjo depois que morre, né? A gente, lá no catolicismo, a gente ouvia muito isso, né? Infelizmente. E existe também aqueles que, até mesmo denominações, que vivem uma angelolatria sem saber, porque falam mais de anjos
do que do próprio Deus, do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo. Colocam os anjos para trabalhar como se os anjos fossem onipotentes, oniscientes, onipresentes, principalmente na questão do arcanjo Miguel. Existe uma denominação, que essa denominação, até alguns, vamos assim, para eu não errar assim muito, mas basicamente, propriamente assim, errando pouco, há uns 20 anos atrás, uma denominação, ela era conhecida como uma denominação evangélica, né, cristã, mas o seu líder enredou por um caminho de angelologia, de angelolatria, nós podemos dizer isso, tá? Porque existe dentro do seu santuário, existe o santuário para o arcanjo Miguel, tá? Já vi pessoas, já tive contato com pessoas dessa denominação, que hoje ela está entrando dentro do conceito de uma seita, tá? Devido ao que ela tem praticado, né? Devido ao que ela tem praticado, tem mostrado para os seus seguidores. E também eles têm um altar para Jesus e um altar para Miguel. Então, Miguel não é onisciente, não é onipresente, tá? Quantas vezes a gente vê pessoas que acreditam em anjos orando, dizendo: Deus, envia aqui o arcanjo Miguel. Gente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar a serviço de outra situação, né? Nós vamos ver aqui as classes angelicais, onde a gente vai ver os serafins, os querubins, o arcanjo, né? Nós vamos ver a trabalhar isso aqui também, tá? Assim, dentro do proposto. E nós vamos também ver também sobre a questão de Satanás, como surgiu Satanás. Satanás, ele é um anjo que foi, né, um anjo que abandonou o seu principado, eu já falei isso aqui, e ele se tornou Satanás. Ele não foi criado Satanás, ele se tornou Satanás, né? E a palavra Satanás, ela vem de uma raiz aramaica e hebraica, que é Satã, né? Rassatã, ou adversário. Então, no primeiro contato da palavra Rassatã, que aparece dentro do texto hebraico, do texto bíblico, é de adversário, tá? Que Deus se colocou por adversário de Balaão. Então, aquela palavra adversário ali é Satã, né? Só que depois a teologia judaica, ela vai trabalhando essa questão, e só no período dos reis, né, no período de Esdras, é que essa questão de Satanás, que Satanás vai tomando um nome, se tornando um nome próprio, tá? Tomando esse nome próprio, e aí ele passa a ser como tal, e a gente vai ver isso no livro de Jó, que a gente, né, agora há pouco falamos um pouquinho, ele também vai ser apresentado já com essa nomenclatura, tá? Então ele não foi criado Satanás, ele se tornou Satanás. Nós vamos ver a questão dos livros de Ezequiel, de Isaías, que vão apresentar essa figura mística, né, que é o Satanás. Nós vamos ver a ação dos demônios, né, também já na segunda aliança, ou na Brit Hadashah, que se chama de nova aliança, né, tem a primeira e a segunda. A Brit Hadashah, ela vai trabalhar no período de Jesus, dos apóstolos. Nós vamos ver ações angelicais, tá? Então os anjos, o ministério angelical, ele ainda está em evidência, mas ele não pode ser colocado numa questão de como se ele fosse um ministério acima da ação de Deus, né? Os escritores hebreus, ele vai dizer que os anjos são espíritos ministradores reservados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a serviço da igreja, então eles não recebem adoração. Nós vamos ver que o principado, né, a potestade, né, são classes também angelicais. Nós vamos trabalhar isso também, abordar esse assunto aqui também, né, quando nós vemos lá em Efésios, né, falando sobre principados e potestades. Então nós vamos trabalhar um pouco dessas questões aqui dentro desse estudo de angelologia e satanologia, tá? Então vamos aí adentrar ao nosso estudo aí, para a glória de Deus. Ó, a Bíblia, a existência dos anjos. A Bíblia trata da existência dos anjos com tanta naturalidade como trata da existência do homem. Os anjos são reais, ainda que misticados e banalizados. No entanto, vemos que o Senhor Deus, através de sua palavra, revela-nos o caráter e ministério dos anjos. Mas o que são os anjos? O termo anjo, no hebraico, é encontrado como malach,
né? E no grego, angelos. Ambos têm o mesmo significado de mensageiro, tá? Então, quando a gente vai pegar no texto original, no hebraico a gente não vai achar essa palavra anjo no hebraico. Não existe essa palavra anjo. A palavra que tem no hebraico é malach, que quer dizer mensageiro, tá? Então, todas as vezes que fala, todas as vezes que for um mensageiro falando de enviado de Deus, é o contexto, tá? O contexto é que vai nos apresentar se aquele mensageiro é humano ou se aquele mensageiro é um anjo, enviado da parte de Deus, um ser espiritual enviado da parte de Deus, tá? Já no grego fica mais fácil, porque o grego é angelos, ele já é mais próximo, né, da nossa língua latino-europeia. Então ela já traz um pouco aí um pouco meio aportuguesado, vamos colocar assim, né? Para a gente entender sobre o nome de anjo. Mas é o mesmo significado, mensageiro, tá? A existência dos anjos é notória por toda a Bíblia. Só na primeira aliança, no Antigo Testamento, são mencionados 108 vezes. No Novo Testamento são 175 menções, sendo que 71 são no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro que vai apresentar os anjos com características totalmente complicadas de se aceitar com a faculdade humana, devido às formas que esses anjos eles se apresentam, né? Nós vemos no livro de Ezequiel seres angelicais se apresentando com 4 faces, né? Rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi e rosto de homem, né? Os primeiros 4 seres que João vê no capítulo de número 4 são 4 os querubins, né? Os serafins. Isso. Entendeu? Então vai apresentando essas verdades aí tem toda aquela simbologia teológica, né? Apresenta os 4 evangelhos, né? Apresenta, né, a plenitude daquilo que Deus, na criação de Deus. Então Deus, ele na sua soberania, ele cria esses seres, eles têm a probabilidade de assumir formas diferentes, né? O próprio apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer que ele tem a capacidade, né, o adversário, Satanás, ele tem até a mesma capacidade de se transportar, de se transpassar em anjo de luz, para enganar um escolhido de Deus, né? E aí a gente sabe que essa questão de anjo de luz, quando a gente vai ver, né, principalmente quando um dos pais da igreja vai traduzir no latim o nome de Satanás para Lúcifer, né? Quando ele vai dizer lá no livro de Isaías, estrela d'alva, então ele coloca ali como Lúcifer, que é o detentor da luz, sendo que essa palavra não é uma palavra bíblica, tá? Ela foi criada por esse pai da igreja, Gregório, se não me falha a memória, criada por ele, então ele vai apresentar este nome, que esse nome não é bíblico, tá? Foi uma invenção desse pai da igreja, tá? Devido à posição, ou seja, devido como ele se apresentava, né? Coberto de luz, tá? A existência dos anjos é notória já ali. Jesus teve muitos auxílios angelicais. Na tentação no deserto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, verso 11. Na sua agonia no Getsemane, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 43. O Senhor não só viveu com a presença dos anjos, como também falou acerca deles. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, verso 51. Acaso pensa que não posso rogar ao Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Por tudo isso, a existência dos anjos é mais que comprovada. Então, o próprio Jesus, né, na sua forma humana, na sua pessoa, na sua humanidade, ele teve o auxílio angelical. Então, o Novo Testamento ele vem apresentar o trabalho angelical, né? Alguns acham que esse ministério já não existe mais, não tem mais evidência do ministério angelical, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz Jesus, passarão os céus e a terra, mas elas não passarão. Ou seja, ela vai ter ela é a sua verdade absoluta. Enquanto houver humanidade, até depois que se consumar toda a história da humanidade, que já está determinada por Deus, ainda a palavra de Deus ainda tem evidência
na plenitude de Deus apresentado já no seu sublime trono, nós o adorando na Nova Jerusalém, né, na nova terra, nos céus, mas a palavra de Deus ela ainda é viva, né, porque a Torá ela já existe desde antes da criação do mundo. A origem dos anjos, pouco se sabe quanto a sua origem, porém podemos perceber através de várias referências que os anjos foram criados de uma só vez, né? Vamos ver um livro de Neemias 9:6, né? Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e os exércitos dos céus te adoram, tá? Neemias, quando ele nessa parte final do versículo, o exército dos céus te adoram, é uma referência aos anjos, aos seres angelicais. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, isso aqui está falando de hierarquia de anjos, tá? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16, tá? Então aqui são hierarquias, são classes angelicais, tronos, dominações, principados e potestades, tá? Jó recebe uma resposta de Deus, onde ele fala do momento da criação, Jó 38, 4 e 7. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então uma referência também aos anjos, né? Quanto ao momento exato da criação dos anjos, a Bíblia não nos dá referência que possam trazer informações precisas. No entanto, a maioria dos eruditos concordam ao crerem que foram criados após a criação dos céus, ou mais precisamente entre o segundo e terceiro dia. Ao compararmos o texto de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, com Jó 38, capítulo 4, com Jó capítulo 38, verso 4 ao verso 7, e ainda Neemias 9:6, percebemos que existe uma sequência aparentemente seguida. Na ordem, na primeira referência, no versículo 6, vemos o momento da criação da terra. Na segunda, Deus diz a Jó que no momento em questão, os anjos rejubilavam e cantavam juntos. Já na última referência, temos a aparente sequência que fala da criação de todo o seu exército. Neste contexto, o exército referido são os anjos. Se este versículo trata da criação do mundo, então os anjos foram criados após os céus, tá? Os céus. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, e o exército dos céus te adoram. Neemias 9:6. Então notamos que Deus não quis nos revelar detalhes sobre a origem dos anjos, até porque a Bíblia não é um livro de saciar as curiosidades humanas, mas sim para que o homem conheça a Deus e todo o seu propósito. Então, questões que a Bíblia não dá resposta, a gente não tem que ficar pegando o pé de pregador, não tem que ficar pegando o pé de teólogo, de doutor, doutor, de tem pós-doutorado, mestrado. Não, você tem que me dar uma resposta. Você não é estudado? Você não é teólogo? Você não é doutorado? Você não tem doutorado? Você não é mestrado em teologia? Você tem que... Gente, se Deus não quer dar resposta, por que o homem que é falho, preguiçoso, vai dar resposta, se Deus não deu, né? Deuteronômio, eu gosto demais desse texto, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então aquilo que Deus não colocou implícito na Bíblia, não adianta a gente procurar. Vai aparecer um monte de achismo, vai aparecer um monte de teoria, pode ter várias teorias sobre a criação, o momento exato, são teorias. Aqui nós apresentamos uns textos, mas é um texto de teoria. Eu não estou dizendo que está ali exatidão, né? Mas é uma teoria de aproximadamente que se possa ter uma suposição do momento da criação, após a criação dos céus, né? Mas pode alguém chegar e tentar colocar achar um texto, ou pegar um texto apócrifo, principalmente, né, o livro apócrifo de Enoque, que é o que mais vai falar de anjo,
É o livro de Enoque. Essa frase aí cabe dentro da canonização bíblica. Tudo. Exatamente, né? Não tem, então, pra quê? Vai pôr na parede pra quê? Não tem, gente. Vai crucificar o camarada que não tem resposta. Se não tem no texto lá, não vamos ficar forçando texto, né? Agora, pegar os apócrifos, né, como o livro de Enoque que eu disse aqui, é ele que vai apresentar o nome de vários anjos que não tem na Bíblia. No texto, no cânon sagrado, não tem certos nomes de anjos. Nós temos ali Miguel, Gabriel, né, os mais falados. Agora vai lá, eu vou mostrar aqui um pedacinho que eu tirei lá da classe angelical do livro de Enoque, apresentando os vários nomes, Rafael, Fanuel, até uns nomes até meio complicados. Mas todos os anjos, tá? Todos os anjos que estão debaixo da hierarquia de Deus, esses anjos, todos eles vão terminar com o sufixo El. El, tanto no aramaico quanto no hebraico, El é Deus. Então, Miguel, Rafael, Fanuel, Betuel, Basaliel. Então, tudo vai ter o nome de Deus inserido. E se a gente pegar dentro da gemátria ou dentro daquela comparação que a gente aprendeu a fazer dos... Esqueci o nome aqui, soldado. Esqueci o nome aqui do paleohebraico, né? Pegar o paleohebraico, né? O hebraico antigo, que tem o significado de cada consoante. Se você pegar o nome de um anjo, pegar cada consoante do nome do anjo e for lá no significado dentro do paleohebraico, você vai encontrar uma frase inteira acerca do que significa o nome daquele anjo. Às vezes o propósito para o qual ele foi criado, às vezes a finalidade do ministério dele, dentro do próprio nome. Então por isso que às vezes termina com El, que é falando, termina com o nome de Deus. Para quê? Mostrando a grandeza, né, de Deus. E por aí vai, né? Gostou dessa frase aí, né? Os anjos de sua classe, ó. Deus tem seu reino em harmonia. Tudo é organizado e está sob seu controle. Também os anjos, os quais têm títulos diferentes e funções diferentes, né? Então aqui há uma harmonia naquilo que Deus cria na classe angelical. Eu vou aqui colocar também uma fala que tem pessoas, já vi pessoas dizer que o inferno é uma bagunça, né? Que o reino de Satanás é uma bagunça. Não é. O reino de Satanás é um reino organizado. Assim como uma hierarquia angelical concernente aos anjos que guardaram o seu principado, também há uma hierarquia no mundo espiritual das trevas. Tá? Há uma hierarquia ali, a gente vai ver isso quando a gente lê Efésios capítulo 6, verso 1 e 10, né? Falando sobre que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está falando de uma hierarquia de demônios, tá? De seres das trevas, que foram para as trevas, que não guardaram o seu principado. Tá? Então o livro de Judas vai apresentar certas hierarquias, né? O mais, que eu já falei aqui, o apócrifo de Enoque é o que mais vai apresentar isso aqui, tá? Então, mesmo que seja dentro de um conto judaico, mas vai ter essa apresentação aí. Ó, o seu ministério é primordialmente o de mensageiro da misericórdia e da promessa de Deus. Suas proclamações expõem os planos, propósitos e veredictos divinos, são de importância monumental, né? Monumental. Ele aparece 4 vezes na Bíblia, sempre trazendo boas novas. Daniel capítulo 8, verso 16, e em Daniel 9, 21, em Lucas 1, 9 e em Lucas 1, 26. Gabriel, que além de outras missões importantes, foi incumbido de anunciar o nascimento de João o Batista e o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a função de Gabriel é
mensagem, levar uma mensagem da parte de Deus. Todas as vezes que a gente encontra Gabriel no texto sagrado, ele está trazendo uma mensagem de Deus, tá? E eu já vi pessoas orando para Deus enviar Gabriel para meter espada no demônio. Do jeito de Gabriel não tem espada, ele não é um anjo de guerra. A gente vai ver isso lá no livro de Daniel, né? Quando Daniel, ele está tendo aquela visão, ele está nos seus 21 dias de oração, e aí ele vai falar que, né, que o mensageiro ele foi travado, né? Gabriel foi travado, depois Miguel, né, é direcionado a lutar contra os principados nas regiões celestiais, para poder Gabriel trazer para Daniel a resposta da sua oração. E desde o primeiro dia já foi ouvido. Quando ele saiu para trazer resposta, no mundo espiritual houve uma guerra. Só que Gabriel não é de guerra, ele é mensageiro. Mas Miguel é. Aí Miguel entrou, né, com a ação ali do seu exército e venceu o adversário. E se nesses últimos dias o Pai fala com nós através da tua palavra, como é que fica o ministério de Gabriel? Porque o escritor dos Hebreus vai dizer que nesses últimos tempos ele fala a nós através do filho. filho. Aí é que está. O ministério angelical, ele ainda está em exercício. Só que em questão de... Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem muitas seitas que elas surgem através da ação de um anjo. A maioria das seitas que recebeu missão de anjo não deu o nome de Gabriel, mas tem um ali que deu, que é a Igreja dos Mormons. Acho que é Moroni o nome do anjo lá. Moroni aparece lá pro cidadão lá, entrega para ele uma mensagem, aí surge os Mormons através da mensagem deste anjo, tá? E outras seitas também que receberam revelações de um anjo, e supostamente eles dizem que aquele anjo trouxe uma mensagem, um evangelho completo, tá? E aí a doutrina deles surge através deste anjo. Mas eu não posso desconsiderar uma ação de Gabriel concernente, se Deus quiser que ele traga uma mensagem, vai trazer. Só que essa mensagem ela não vai estar ligada a algo escriturístico. Não pode, porque o cano já está fechado. É por isso que Paulo disse. Dizer, né? É por isso que Paulo disse. Se um anjo do céu, se nós mesmos, até mesmo um anjo do céu, anunciar um outro evangelho, além do diabo ter mensagem, seja anátema, ou seja, Deus pode usar ele para trazer uma mensagem para mim ou para você, pode. Mas se essa mensagem trazer uma novidade para complementação de evangelho, não é. Não vai fazer nada que não vai. Não vai, porque o câmbio já está fechado, a escritura está fechada, tá? Então tem essa particularidade. Eu nunca ouvi, né? Se já ouvi, esqueci de alguém dizer que um anjo trouxe uma mensagem para ele, o nome desse anjo era Gabriel, tá? Agora, se está em evidência ou não, fica a cabo de Deus. É o que nós acabamos trabalhando de está, né? Trabalhando com certeza está, né? Porque ele está a serviço de Deus a todo momento, tá? Todo momento. Já li aqui, então vamos lá. Ó, o arcanjo. A palavra arcanjo significa principal e representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arc, do grego arque, sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Miguel. Esse arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação a Israel. Judas capítulo 9, né? Judas versículo 9, né? Capítulo 1, versículo 9. Daniel 12, 1. Na visão apocalíptica e escatológica futura que João teve na ilha de Patmos, o arcanjo Miguel surgirá como o grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, representadas pelo dragão, símbolo de Satanás. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 12. Na vida pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase de convocação dos remidos do Senhor, a Escritura não dá nome ao arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos santos.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então, é o arcanjo Miguel, tá? Ele tem o seu ministério em exercício, mas é aquilo que eu disse, né? É aquilo que eu falei, né? Tomar cuidado para não achar que este ser celestial, ele é onipresente, tá? Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu posso pedir ao Senhor, que como o próprio Jesus diz que isso pode ser feito, tá? Isso pode ser feito, de clamar a Deus para que Ele envie seus anjos para guerrear. Deus sabe qual vai ser a classe que vai mandar. Ele não vai mandar um anjo de mensagem para guerrear, né? Por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele tem o seu exército, Deus ele pode fazer tudo, sem precisar de arcanjo, de anjo, de nada. O próprio Deus pode fazer tudo. Mas Ele tem as suas criaturas que o servem, seja para guerrear, seja para anunciar, tá? Então Deus ele tem o seu exército. Então tem que tomar muito cuidado, né? Essas igrejas aí que ficam aí fazendo culto a anjo. Ah, tem um anjo aqui, tem um anjo ali, eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo ali. Com certeza tem anjo. Isso é sabido, isso é bíblico, tem anjo, né? Mas o fato de dizer que tem né, que eu estou vendo, se eu não estou vendo, eu posso crer que tem, mas eu vejo com os meus olhos só se o Espírito de Deus abrir os olhos do meu espírito para eu enxergar no mundo espiritual. Com certeza aqui está tendo uma guerra do mundo das trevas e dos anjos de Deus guerreando contra os demônios em favor da nossa vida. Isso é fato. Há uma guerra no mundo espiritual pela vida do ser humano 24 horas. Se pudesse colocar horas no mundo espiritual, porque não tem. Mas dentro do nosso mundo físico, 24 horas existe uma guerra espiritual sendo travada por minha causa e por sua causa e por causa da vida de todo ser humano. Seja para livrar, seja para seja para colocar em provação, seja para colocar em tentação, não interessa. Que há. Isso é um fato, isso é bíblico, né? Só que nós não podemos ficar com aquela preocupação de ver, né? De ver. Se eu vejo, ele está aqui. Se eu não vejo, o importante é saber que Deus ele está presente. Não é o anjo. Se o anjo está, não está, se veio, não veio, se Deus mandou, não mandou, o que importa é que Deus está presente, né? E aí o catolicismo, ele vai criar a questão do anjo da guarda, pegando aquele texto, né, de Atos, capítulo 12, né, se não me falha a memória, em que Pedro é preso, e aí a igreja está orando, na oração da igreja Pedro é liberto, e quando Pedro é liberto por um anjo, e quando Pedro bate na porta, a menina do nome Rode atende, vai ouvir, ó, é o anjo, Pedro está batendo na porta, não, é o anjo dele, né, sim, porque eles estavam clamando. Então, aí o catolicismo pegou essa passagem e criou o tal do anjo da guarda, né? Tem um anjo da guarda. Eu vejo muitos católicos às vezes falando assim: ah, meu anjo não deu com o anjo de fulano, então tem um negócio errado. Um dos dois tem um demônio. Se não deu certo, se o teu anjo não deu certo com o anjo do fulano, alguém está com um demônio, ou é você ou é o fulano. Tem um demônio aí no meio, né? Então, certos jargões, frases que tem por aí, né? Tomar muito cuidado com isso aí. Na verdade, a pessoa é uma frase que foi criada para não dizer que a pessoa é que tem ódio, raiva da outra, não gosta da outra pessoa. Aí vem com esse papo de que o anjo não bateu com o anjo dela. Como se os anjos de Deus viessem guerrear entre si. Não, isso aí não é bíblico, né? Já li, né? Na visão apocalíptica, escatológica futura, João está dando ele de paz, Miguel papai ali, Satanás. Na vida pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase de convocação dos remidos do Senhor, a Escritura não dá o nome do arcanjo. Já li, né? Já li aqui essa frase aqui. Os serafins. Aqui a palavra serafim, envia um anjo serafim. Não existe um anjo serafim. Serafim está no plural. A palavra para essa classe angelical é saraf. Aqui, ó.
O termo hebraico é saraf. Saraf é no singular, tá? Serafim é plural, é mais de um saraf, tá? Provavelmente deriva-se da raiz hebraica saraf, cujo significado é queimar, o que daria a ideia de que os serafins são anjos rebrilhantes, uma vez que essa raiz também pode significar consumir com fogo, mas também rebrilhar e refletir. Então, ou seja, o saraf é aquele que arde em fogo, tá? Serafins são aqueles que ardem em fogo, né? A única menção a esses seres celestiais nas páginas das Escrituras Sagradas fica no livro de Isaías, capítulo 6, aquela visão que o profeta está tendo. Os serafins aparecem associados com os querubins, ou querub, aqui também, tá? Querubim é o plural de querub, tá? Na tarefa do resguardar o trono divino. Os seres vistos por Isaías tinham formas humanas, entoavam, embora possuíssem 6 asas, Isaías capítulo 6, verso 2. Estavam postos acima do trono de Deus, Isaías 6, 2a, o que parece indicar que sejam líderes na adoração ao Senhor. Uma dessas criaturas entoava um refrão que Isaías registra nas palavras Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Né? Constituíam uma ordem de seres angélicos responsáveis por certas funções de vigilância e adoração. Lembrando que a questão de vigilância do trono de Deus não é porque o trono de Deus está em perigo, que Deus não tem a capacidade em si mesmo de proteger o seu trono. Isso é só para mostrar a soberania de Deus, o poderio de Deus e o serviço das suas criaturas, classificadas dentro dos seus ministérios. Nada mais, nada menos. Os querubins são a classe de anjos mais bem detalhada nas Escrituras. No tabernáculo do Velho Testamento, suas imagens foram estampadas nas cortinas do santuário e postas no propiciatório e sobre a Arca da Aliança. A Bíblia diz que o Senhor habita entre os querubins, Salmo capítulo 80, verso 1, Salmo 99, verso 1. No livro de Gênesis, tinham a incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 24. É interessante observar que a classe dos querubins parece não se compor de uma única ordem de criaturas, uma vez que os seres que aparecem em todas as outras passagens bíblicas, à exceção das asas, são muito semelhantes aos homens, ao passo que os de Ezequiel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 24, e Ezequiel 10, 22, não se assemelham a nada conhecido entre os homens, tá? Então, essa distinção entre os anjos, concernente à sua forma corpórea, na sua forma corpórea, isso aí pode independer da classe, né? Ele pode aparecer um serafim, como a gente viu aqui, numa forma humana, mas também tem uma forma diferente, né? Como eu já citei aqui a questão do Ezequiel, de ter essa aparição aí com um anjo com 4 faces, né? Deixa eu pegar uma água para nós aqui, estou com a garganta seca, minha garganta secou. A garganta arranhou aqui. Vou tomar água aqui. Calor, né? Alguém faz bem. Então, nós temos aí, né, essa verdade, né? Então temos que tomar muito cuidado, né?
Eu particularmente, não digo assim, da minha pessoa, tá? Mas dentro da minha casa, meus filhos já tiveram essa experiência, né, de contemplar anjos andando dentro da minha casa, né? Quando eles eram pequenininhos, e aí, eu lembro o Evanderson começou a chorar, né? Ele pequenininho começou a chorar e tal, e a Ângela estava num período de oração, e aí ela, o que foi? Não, eu vi passar um homem de branco aqui, passou para lá, passou para cá. Então, meus filhos tiveram essa experiência de ver anjo andando dentro de casa, e também de ver demônio. Eles tiveram essa experiência pessoal, tá? De contemplar o mundo espiritual, ver o mundo espiritual aberto, né? Agora, por que questão nessa aí, eu não sei. Uma experiência tão, né, que Deus permitiu por misericórdia para eles ficar nessa situação, né? Mas que Deus já usou de misericórdia, Deus já usou de misericórdia, eles têm que abrir o coração. Então, várias vezes, né, nós já tivemos experiências, né, com seres espirituais, os anjos, trabalhando em nosso favor, pela misericórdia de Deus. O anjo do Senhor, né? A questão o anjo do Senhor. Vamos ver aí, ó. Outro ensino veterotestamentário da grande importância, que por sua vez está estritamente relacionado com as teofanias, né? Nós sabemos que é a aparição escondida atrás dele, né? São as aparições do anjo do Senhor. Considerando como o anjo do Senhor aparece na Bíblia, a qual revela que ele tem poder para perdoar ou reter pecados. Êxodo capítulo 23, verso 20, ao verso 22. Então a aparição teofânica, quando vai dizer o anjo do Senhor, essa aparição teofânica, muitas das vezes é a pessoa do Mashiach, e muitas vezes o próprio Adonai aparecendo para um patriarca, o seu povo, e aí sucessivamente. Que Jacó declarou como sendo o próprio Deus, Gênesis capítulo 32, verso 30, que ele mesmo o admitiu ser, Gênesis 32, verso 28, que ele é o próprio rosto de Javé, Isaías capítulo 63, verso 9, e que o nome de Deus está nele, Êxodo 23, 21, além do fato de ser o único anjo de Deus que aceitou o culto humano, a maioria dos cristãos concordam que, por deter tais atributos, nunca conferidos a nenhuma criatura, que ele não era senão a segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus Cristo, a serviço do Pai no Velho Testamento, né? Aparições teofânicas da pessoa de Cristo. Classificação genérica dos anjos. Então essas classificações genéricas, ou seja, como essas classes são apresentadas, né, nós vamos abordar aqui. Vamos parar por aqui, porque essa parte aqui ela vai demorar um pouquinho mais, então mais umas 3 slides para passar dos tronos, potestades, principados, e aí na próxima aula a gente continua, tá?